Sou Roberto, boa tarde. Boa tarde, eu sou a Edna. Temos 47 anos de casados. E participamos aqui da pastoral há uns 10 anos. E o meu testemunho, ele é muito muito forte. Até para eu falar é um pouco difícil. Porque eu estou aqui na paróquia, eu estou aqui por causa do Padre Ticão. Lógico que em primeiro lugar Deus. Mas quem me evangelizou, quem me trouxe realmente para a paróquia foi o Padre Ticão. Eu, quando fiz 25 anos de casada, meus filhos queriam fazer uma festinha e eu falei, eu não quero festa, porque não vai ter ninguém para pelo menos abençoar minhas alianças. E meus filhos, na brincadeira, e como a gente não tinha tanta intimidade com o Padre Ticão, me disseram, mãe, por que você não vai lá e pede para o Padre Ticão? Eu falei, filho, o Padre Ticão nem me conhece, eu fico na porta da igreja, a missa, quando o padre fala amém, eu já estou na rua. Ele nem sabe quem sou eu, né? Mas vou tentar. E vim realmente falar com o Padre Ticão. Eu e o Roberto viemos participar da missa, porque a gente não participava muito. Mas nesse dia viemos à missa, sentamos no corredor, aonde ele ia quando terminava a missa, ele ia passar por ali. E então eu falei, padre, eu preciso falar com você. Ele falou, me sigam. Seguimos ele, expliquei o que estava se passando. E ele falou assim, tudo bem, que dia? Eu falei, é dia 20, acho que era 22 de maio, né, às 19 horas. Ele falou, estarei lá. Aí a cadernetinha dele, que ele tinha no bolso, que eu admirava demais aquela cadernetinha, e tive o prazer de também conseguir ter uma vez, devido ao trabalho que eu fazia. Num cantinho ele anotou, mas ele não me perguntou endereço, não me perguntou nada, só perguntou o horário. E sim, ele falou tudo bem. Eu com o Roberto saí decepcionada, né? Porque eu falei, ele não me falou se vai me cobrar, ele não falou nada, ele só falou que vai. Mas eu acho que ele não vai não, show. Né? Nós caminhando na rua, eu falei, acho que ele não vai não. Aí o Roberto falou assim, quando faltar uma semana a gente retorna. Aí uma semana faltava para o evento, nós sentamos no mesmo lugar, o padre passou. Sábado às 19 horas em ponto, que eu tenho um compromisso às 20. Aquilo ali as lágrimas desceram, porque eu não imaginei que eu ia ter essa importância, né? Então, realmente ele foi. E o que aconteceu? Ele chegou na minha casa, como sempre, meia hora, 40 minutos, ele sempre chegava antes. E nisso, convidei para conhecer a minha casa, para dar uma bênção já, enquanto os convidados estavam chegando. E então, ele olhou bem para mim e para o Roberto, depois de tudo, e falou, vocês já fizeram um encontro de casais com Cristo? Eu falei, padre, já me convidaram para esse negócio aí, mas eu nunca fui. Porque eu sou muito assim, direta, né? Ele falou, então faça. Então, nesse mesmo ano, que foi em 2000, nesse mesmo ano, nós fomos e fizemos o encontro. E foi a mudança da minha vida, em muitas coisas. Foi aonde eu entendi o que era a igreja católica, foi aonde eu comecei a participar de muitas coisas na igreja, foi aonde eu me senti importante. E não só por isso, com 2 meses ou 3 meses depois do encontro, eu fui convidada a participar do ministro da Sagrada Comunhão, né? Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E aí eu falei, gente, não posso. A hora que o padre olhar para mim com aquele olhão que eu tiver no altar, o que eu tiver na mão vai cair. Porque até então eu tinha muito, assim, era um respeito com um pouco de medo. Porque se ele olhasse para mim que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, eu ia me sentir assim, ninguém. E aí, no primeiro dia que eu fui para ministrar, eu falei, meu Deus, é hoje. Estou eu na procissão de entrada, tremendo que nem uma vara verde. Aí me falam, hoje o padre não vai celebrar. Vai ser um ministro e, por coincidência, era o Posidônio naquela época, né? Aí eu falei assim, gente, pelo menos é outra pessoa, pelo menos foi a minha primeira vez. E graças a Deus correu tudo bem. E eu conheci o Padre Ticão muito bem. Aí a gente participando da igreja, aí você participa de um grupo, participa de outro. E eu sempre olhava, nossa, parece que a pastoral familiar é um grupo muito legal. Mas eu nunca me abri para ninguém que eu queria participar, nem que nada. Até que certo dia veio um casal e nos convidou a participar da pastoral familiar.
E lá, e até hoje estamos nós aqui. É também uma equipe muito importante na minha vida, onde às vezes eu desabafo as minhas tristezas e tem um monte de gente, não que seja ali para a gente estar desabafando, mas tem hora que você precisa de alguém para te ouvir. E na pastoral eu encontrei tudo isso, tenho grandes amizades e para mim tudo muito importante. Então eu devo muito tudo que eu sou aqui hoje na paróquia ao Padre Ticão. Bom, o que falar mais, né? Depois dessas palavras da Edna, né? Eu sempre falo que ele que nos evangelizou, né? O Padre Ticão tinha esse dom, né? Com o jeitinho dele, ele acolhia as pessoas e assim, ele queria ver todo mundo na paróquia fazendo alguma coisa para poder dar esse acolhimento, né? Então, a gente, no decorrer do tempo, como a Edna falou de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, a gente ficou um bom tempo, né? Chegou uma época que nós chegamos a ser coordenadores geral, né? Aí ficamos 14 anos, né? Aí chegamos para ele várias vezes, falava: Padre Ticão, tá na hora de mudar, né? Colocar outras pessoas, né? Aí ele olhava para a gente, com aqueles olhos azuis dele, né? Aquele rosto assim, falava: coragem, né? Tá bom, continua desse jeito, porque a gente falava alguns motivos, né, da equipe, tudo. Ele falou: não, tá bom. Ele costumava falar assim: eu estou aqui há tantos anos na paróquia e não consegui consertar tudo. Que ele quis dizer que a gente estava querendo consertar alguma coisa da equipe que a gente não estava conseguindo. Então ele falou: tá bom, continua. Então ele era muito perseverante e fazia os outros ser perseverante, né? Então, muita coisa que a Edna já falou aí, né, deu testemunho, e realmente ele fez assim uma mudança na nossa vida mesmo. E de lá para cá, do ano de 2000, a gente nunca quis dizer não por encontro de casais com Cristo, né? Estamos atuando no encontro de casais com Cristo. Sempre que nos convidam, né, a gente tá participando. Isso porque a gente vem na igreja, a gente fala, não é por causa do padre, né? Mas o padre, sendo acolhedor, do jeito que ele era, do jeito que ele fazia as coisas no social, no religioso, animava muito as pessoas, né? Então hoje nós estamos aqui pensando, sempre agradecendo muito pelo Padre Ticão. E um padre igual a ele, né, com a minha idade, eu não cheguei a conhecer nenhum, né? E quem teve a oportunidade de conhecer o Padre Ticão pode ter experiências de vida, né, como ele deixou exemplo para nós. E hoje eu sinto falta do Padre Ticão pelo seguinte, porque o Padre Ticão me conhecia de uma forma, ele nunca frequentou minha casa, mas ele me conhecia assim demais. O dia que eu chegava na porta da igreja, que ele estava na igreja, que eu estava bem, isso aqui, ele... boa tarde, padre. Mas o dia que ele via que eu estava com o olhar meio caído, que eu estava algum probleminha mínimo que tinha, ele falava: bom dia, santa, coragem. Então eu acho que isso já me levantava também, porque eu estava naquela baixa astral, naquela tristeza, e saber que uma pessoa como o Padre Ticão, ele me conhecia só de olhar, só de me ver. Então era muito importante, né? Então falar do Padre Ticão vai assim horas e horas e horas e horas, porque ele foi muito e sempre será importante na minha vida.